Estamos nos aproximando do grande dia, o dia de Yom Kippur. Já quero deixar bem claro aqui que Yom Kippur não é um dia triste, não é um dia pesado. Yom Kippur é um dia que deve nos trazer alegria interna, leveza, tranquilidade, conexão, somente sentimentos positivos. Se eu ainda não sinto Yom Kippur dessa forma, está na hora de eu rever algum dos conceitos. Eu queria aqui analisar com vocês uma parte. Infelizmente, nesse momento a sinagoga costuma estar vazia, mas na época do templo, este era o ápice do Yom Kippur. Então, depois do Iskor, as pessoas costumam ir descansar um pouquinho, mas é nessa hora que começa toda a descrição do que acontecia dentro do templo sagrado, nesse dia, que era o dia mais sagrado, através do homem mais sagrado, o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, no lugar mais sagrado do templo. E ele entrava dentro do Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado de todos, que ele entrava lá só em Yom Kippur por alguns instantes. E a gente relata, na verdade a gente não está só contando a história. Durante Yom Kippur, cada um de nós é o sumo sacerdote fazendo todo esse percurso espiritual nesse dia tão elevado. Então eu recomendo a todos a não ir embora depois do Iskor, mas sim aproveitar esse momento. E lá, no meio dessa narrativa toda, que na realidade era o que acontecia no templo sagrado no dia de Yom Kippur, era o sorteio. A gente sabe que o dia de Yom Kippur está ligado com Purim. A gente fala que Yom Kippurim é o dia quase igual a Purim. E nos dois dias, tanto Yom Kippur como Purim, está ligado com sorteio. Em Purim tem o sorteio que Haman fez para determinar qual dia ele marcaria o dia da solução final. E Yom Kippur também é o dia do sorteio. Que sorteio está se tratando? Nós estamos falando do sorteio entre dois bodes. Eram separados dois bodes que eles precisavam ser exatamente iguais. Eles eram colocados na frente do sumo sacerdote, do Kohen Gadol. Ele pegava uma caixa para fazer um sorteio. Nessa caixa tinha duas plaquinhas. Uma estava escrito lá Hashem e outra está escrito lá Azazel. Você tinha um bode que iria ser oferecido como presente para Hashem e o outro ia para o tal do Azazel. Até hoje a gente tem isso como um xingamento em Israel. Quando você quer falar, vai para aquele lugar, você fala, Lech Azazel. Da onde que veio isso? Veio justamente desse bode, que ele era destinado para ser jogado de um penhasco. Então ele fazia o sorteio, ele pegava duas plaquinhas, tinha dois bodes, um de cada lado. A placa da mão direita ele colocava em cima da cabeça do bode direito, a placa da esquerda no outro bode. Qual que saísse escrito lá Hashem era presente para Hashem. O que está escrito Azazel é presente para Azazel. É uma das partes mais enigmáticas que acontece aqui e tem uma importância enorme no dia do Yom Kippur, esse protocolo. Primeira coisa, você está fazendo um sorteio e você está querendo falar que um é de Hashem e outro é de quem? A gente tem que tomar muito cuidado, que isso é a base de várias religiões, mas o judaísmo já deixou bem claro que não existe esse conceito entre a dualidade, entre o bem e o mal. Não existe o bem e o mal. Existe somente Hashem. Existe Hashem revelado, existe Hashem oculto. Agora, você não tem uma força com uma entidade com força própria, com decisão própria chamada o mal. Mas aqui você vê que no dia mais sagrado, de repente, você tem que dar Shochat la Satan. Assim que dizem nossos sábios. Você está dando um suborno para o Satan. Você está dando um suborno para a força negativa. E na realidade, só entre parênteses, isso aqui não é o único lugar que nós encontramos isso. Provavelmente vocês já viram algumas pessoas que têm esse costume, que antes de tomar água,
jogar um pouquinho da água. Isso daqui não é Chaz Shalom, Deus os livre, o que pensam que é para uma coisa de idolatria, muito pelo contrário. Isso aqui é para tirar um pouquinho da força negativa para você poder tomar água com pureza. Nossos sábios dizem que depois de uma relação sexual, jogar um pouquinho de água no chão para evitar que a força do mal receba energia dessa relação. E você tem a halá, antes de cortar a halá para todo mundo, você corta um pouquinho, um pedacinho da halá e deixa para ninguém comer. Tudo isso daqui são coisinhas que você dá para a força negativa, pega o que você quer e vai embora da minha vida. Tem outros casos também, várias práticas judaicas, mas aqui a grande simbologia é no ápice de Yom Kippur, o Kohen Gadol, o sacerdote, ele para tudo, agora ele já acendeu a menorá, ele tem todas as oferendas para Hashem, tem o incenso, muita coisa importante, mas no meio de tudo isso tem esse sorteio, e esse bode que ele é jogado, e tem que esperar ele ser jogado pelo penhasco, e aí eles colocam um fiozinho para saber, na hora que cair lá embaixo, se o fiozinho vermelho virar branco, quer dizer que foi perdoado, tem todo um simbolismo, todo o envolvimento em torno desses bodes. Eu pergunto para vocês, o que o Satan tem a ver com a nossa vida aqui? A gente está aqui focado em santidade, a gente está focado em um momento tão especial, agora a gente vai ficar se preocupando e vai ficar se dedicando para o Satan. Qual que é o segredo de Yom Kippur? Se isso é tão emblemático no Yom Kippur, significa que aqui tem algo que vai, de certa forma, resumir, explicar e nos dar a essência do dia de Yom Kippur. Tem uma passagem muito famosa do Tratado de Yomá. Yomá é o tratado do Talmud que fala sobre esse dia sagrado, Yom Kippur. 87 páginas que fala todos os detalhes que aconteciam dentro do tempo sagrado e como que a pessoa deve se comportar no Yom Kippur. E lá, obviamente, se a gente está falando de Yom Kippur, a gente está falando do dia do perdão, fala sobre Tchuvá, fala sobre como fazer o perdão e como ser perdoado. Vou ler para vocês. É a página 86, logo 86b, logo no finalzinho, um pouquinho antes de acabar o tratado. Amar Reish Lakish, disse Reish Lakish, Gdolá teshuvá shezonot nasu lokesh gagot. Disse Reish Lakish, só lembrando que Reish Lakish foi uma pessoa que ele era o chefe da máfia, e ele fez a sua própria transformação, se tornando o grande rabino. E ele fala o seguinte, que a teshuvá, quando você faz o retorno, você recupera a sua sanidade, de tal forma você tomar as rédeas da tua vida e fazer o que é correto, tudo que você fez de errado, na Sulokish Gagot, agora é considerado como se fosse que você fez sem querer. Você não pode comparar uma coisa que você fez de propósito com algo que você fez sem querer. No momento que você reconhece o erro, Hashem considera que aquilo que você fez de propósito é como se fosse que você agora tivesse feito aquilo sem querer e você não tem a mesma gravidade. Eu vou dar um exemplo simples. Pega uma criança que, quando pequena, ela resolveu jogar futebol na sala e lá tinha um vaso de cristal valiosíssimo. E ele quebrou aquele vaso. Mas ele achou curioso, achou legal. Olha só, vou chutar a bola no vaso e vai quebrar, e é bem legal. Depois que ele cresceu um pouquinho, essa criança fala: que bobagem eu fiz. Que loucura que eu fiz. Aquele, sabe qual a fortuna, quanto vale aquele vaso? Eu fui lá e quebrei. Eu nunca faria aquilo de propósito. Mas sem querer, sim. Sem querer poderia acontecer. Então, na hora que eu amadureço, isso quer dizer ativar, na hora que eu amadureço e falo, que bobagem, por que que eu falei mal daquela pessoa? Por que que eu fiz tal coisa? No momento que eu faço aquela techuvá, Hashem considera que aquilo que eu fiz de propósito, na verdade, foi por falta de maturidade. Agora que eu tenho maturidade, eu nunca faria isso. Então, eu considero aquilo que eu fiz no passado como foi sem querer. Já é um grande presente. Mas agora escutem o final do Talmud. Dolat teshuvaches donot nasulokishuyot. O próprio Reish Lakish fala, não, tem uma possibilidade que aquilo que você fez de errado
Se você fizer techuvá, vai ser considerado como se fosse que você fez uma mitzvah. Preste minha atenção. Eu pego todas as minhas falhas, tudo que eu fiz de errado, e aquilo vai se tornar mitzvah. O Rab Levitz Barditchev, aluno do Baal Shem Tov, foi o grande aluno do Magid, o grande defensor perante Deus. Ele sempre falava bem das pessoas e argumentava com Deus. Ele falou: Deus, não, eu ia contar outra história. Uma vez ele encontrou o conhecido, o maior pecador da cidade. Ele era conhecido, esse era o título dele, ele se orgulhava disso, que ele é o maior pecador da cidade. E o Rabbi Levitsky chegou e falou para ele: meu amigo, você não sabe como que eu tenho inveja de você. Ele ficou assustado. Ele falou: Rabi, inveja de mim? O senhor sabe a minha reputação? Falou: por isso mesmo. Está escrito no Talmud que aquela pessoa que faz techuvá, tudo o que ele fez de errado se torna mitzvot. Imagina só quantas mitzvot você vai ter na sua conta. O homem não levou muito a sério, mas o fato é esse. Disse o Reish Lakish, se você fizer chuvá, tudo que você fez de errado vira mitzvot. Então o Talmud ele pergunta quais das duas citações estão certas. Porque as duas citações estão no nome do Reish Lakish. Responde o Talmud, Lokasha, não tem contradição, não tem dificuldade nenhuma. Estão falando de duas situações, dois níveis de chuvá. Quando você faz chuvá no nível básico, então é como se fosse que aquilo que você fez de errado, agora é como se fosse que você fez sem querer. Agora, quando você faz chuvá no nível mais elevado, que é chamada chuvá por amor, na sulk zchuyot, as coisas erradas viram mitzvot. Eu pergunto para vocês, fala sério, como que você consegue consertar o passado? Não tem como você devolver. Quanto que uma pessoa daria para devolver uma palavra errada que ele falou e estragou a sua vida, a vida dos outros? Quanto que a pessoa daria para voltar 30 segundos atrás, quando que ele resolveu olhar só rapidinho no celular enquanto ele estava dirigindo e causou um sério acidente? Quanto que ele daria para voltar 30 segundos atrás? Mas não tem como voltar. Aquilo que eu já fiz, não tem como chorar pelo leite derramado. Já fiz. Eu posso pedir desculpas. Agora, eu fiz uma coisa errada. Eu peço desculpas. E agora, não só que na minha conta não tem nada de errado, aquilo que eu fiz errado se torna uma mitzvah. Isso é muito profundo, mas nós precisamos entender isso para entender Yom Kippur, para poder apreciar o Yom Kippur, para poder agradecer a Hashem pelo presente do Yom Kippur, e entender que Yom Kippur é um dia mágico, um dia elevado, um dia que me traz leveza, um dia que me aproxima da minha essência, me aproxima de Hashem. A essência de Yom Kippur está no Tânia, são os capítulos que falam sobre a Teshuvah e Geret HaTeshuvah, e da forma que o Rebbe analisa e aprofunda isso, isso nos traz uma luz completamente nova para a nossa vida. E eu vou trazer uma situação de um grande general americano, que ele comentou agora, do que ele está assistindo em Israel. Falou: é incrível como que vocês se organizam. E a frase que ele disse foi a seguinte: quando vocês são atacados, vocês fazem o impossível. Normalmente vocês são brilhantes, mas quando vocês são atacados, vocês fazem o impossível. Isso se aplica para a guerra atual e se aplica para a guerra interna de cada um de nós. Cada um de nós é uma potência, uma pessoa incrível. Cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher, cada um de nós é uma pessoa incrível que tem o potencial de fazer a diferença do mundo. Mas as nossas forças estão ocultas. Tem uma regra na física que é o princípio da ação mínima. É o princípio da natureza. A natureza ela segue o caminho que requer a menor quantidade de energia, o menor esforço possível. E nós gostamos muito dessa lei da natureza. A gente gosta de seguir
o caminho normal. E se as coisas estão indo bem, Baruch Hashem, está tudo indo ótimo e eu continuo vivendo na frequência mínima. A falha, o pecado, o deslize, os problemas é uma oportunidade do céu para poder revelar a minha potência máxima. Quando nós somos atacados, nós fazemos o impossível. Por quê? Porque quando eu estou na minha zona de conforto, é difícil eu crescer. Agora, quando o meu ego ele é ferido, quando eu estou inseguro, quando eu perco essa minha segurança, autossegurança, essa blindagem que eu acho que eu sou invencível, de repente aquilo revela dentro de mim forças que na verdade não são impossíveis, elas são muito possíveis, mas elas estão ocultas. Muita gente pergunta, se Deus ele controla tudo, então onde está o livre-arbítrio? E uma frase define e resume isso muito bem. O futuro é livre-arbítrio. Bechira Chofshit. O passado é Hashgacha Pratit. O futuro eu escolho. O passado foi escolhido por Hashem. Eu não consigo equilibrar os dois ao mesmo tempo, mas eu tenho que acreditar que aquilo que já aconteceu tem um propósito. Eu caí, eu falhei, eu tenho que parar. Não parar para ser inativo, parar para refletir, para analisar e entender que aquilo não aconteceu por acaso. Aquilo aconteceu como um alerta para eu mudar o meu rumo. A consciência é igual um alarme. Se eu programei o alarme para tocar tal horário, é porque eu preciso acordar naquela hora. Agora, se eu ficar fazendo snooze, se eu ignorar o alarme, não está sendo inteligente. Não é uma escolha sábia. O alarme é para me lembrar que existe algo a ser feito. No momento que eu entendo que o alarme ele não é contra mim, ele é para o meu bem, para eu poder reagir, para eu poder crescer, para eu poder amadurecer. Diz o Reish Lakish, se você entendeu a mensagem, você entendeu que esse deslize foi para eu entender que eu preciso crescer. De repente, aquilo faz parte do crescimento. No momento que a pessoa tem, Deus nos livre, um problema de saúde, e aí ele toma uma decisão radical. Vou parar de fazer algo que está prejudicando a minha saúde. Aquele evento, ele faz parte do início da cura. Ele é um impulso para a cura. Porque se eu ficar sempre no mediano, eu não mudo. Agora, aqueles momentos radicais me colocam para baixo. Mas se eu aproveito, eu posso pular muito mais alto. Diz a Kabbalah, nós não estamos dando um presentinho para o Satan, para ele. É um suborno, sabe? Quando você tem aquele adversário, é melhor a gente pagar algo para ele ficar quieto. Não, não estamos comprando o silêncio do Satan. Nós estamos convidando o Satan para fazer parte. Nós estamos convidando o Satan para ele ser um aliado. Satan, você não é mau. Satan, você é maravilhoso. Eu quero contar para vocês como que o Zohar chama o Satan. A gente fica muito impressionado com o Satan e, novamente, essa não é uma visão judaica. A força do mal que quer nos tirar do caminho. Não existe força do mal. Existe força do bem oculta. Eu vou colocar para vocês, de uma forma muito simples de entender, e a parábola que o Zohar ele usa. O Zohar, ele conta de um rei que ele tinha um filho único. E como sempre, filho único, ainda mais sendo um príncipe, vivendo com todas as mordomias, ele era muito mimado. Só que ele seria o próximo monarca. Como que ele poderia ser um rei se ele não tinha experiência de vida, se ele não tinha mostrado maturidade, sabedoria?
O rei então queria testar o seu próprio filho. Ele queria saber se esse filho ele recebeu a educação correta em casa, se ele tinha princípios, se ele tinha valores. O rei então ele chamou uma mulher de rua, uma prostituta, e deu para ela a seguinte missão: você vai buscar seduzir o meu filho. Faça o que melhor você sabe fazer, para que ele caia na armadilha. Esse é um teste que eu quero que você faça com meu filho. Vamos se colocar agora no lugar dessa mulher. Essa mulher, ele está falando num caso que é alguém que não faz só por dinheiro. É alguém que ela tinha a noção da importância do rei e da importância desse teste. Ela não era boba. Ela sabia que o rei, no fundo, não queria que o príncipe, que seu filho, caísse na armadilha. E ela ficou nesse dilema. Por um lado, eu fui contratada e eu tenho que fazer o que o rei me pediu. Por outro lado, ela estava pedindo, implorando para que o filho tivesse sucesso no teste e não caísse na armadilha. Diz o Zohar, é justamente nessa saia justa que o Yetzer Hará se encontra. O Yetzer Hará, ele é um anjo divino, que Deus falou, vai lá e faz tudo para seduzir a pessoa para fazer a coisa errada. Mas no fundo, ele é um anjo. Ele não quer isso. Ele sabe que isso não é o que Deus realmente quer. Mas ele tem que fazer o seu trabalho muito bem feito. O Satan, ele não é o nosso inimigo. O Satan, ele é. Preste atenção nisso. Ele pode se tornar. Ele é e ele pode se tornar o nosso aliado. Porque o Satan, ele é muito forte. Ele é muito astuto. Se ele trabalhar ao nosso favor, a gente chega para níveis nunca alcançados. Em Yom Kippur, no dia mais sagrado, no local mais sagrado, a pessoa mais sagrada, junta tudo isso para conseguir convidar o Satã para ele fazer parte, para ele pegar a sua energia atômica e canalizar para o bem. E esse é o presente que é dado para cada um de nós. No dia do Yom Kippur é um presente. É um dia onde nós podemos fazer a tshuva no nível máximo, onde nós podemos pegar todo o nosso passado, tudo o que a gente fez, e colocar dentro da Kedushá, dentro da santidade. Nós podemos e devemos aproveitar esse momento mágico. É um presente. Onde já se viu? A gente falou realmente, não tem como chorar pelo leite derramado. Em geral, não tem, mas aqui tem um presente divino que contraria todas as regras. Eu posso voltar no passado e não só corrigir o passado, eu posso transformar o passado num impulso para o presente e para o futuro, e automaticamente ele já entra na contabilidade das mitzvot. Imagine quantas mitzvot eu posso colocar na minha contabilidade através da tshuva por amor. Não é medo, não existe medo, existe amor. Existe apreciar esse amor que Deus tem por nós e devolver com amor para Ele. Queria só finalizar com uma história, uma das histórias bem tocantes do Talmud. Tinha um grande sábio. Vou contar para vocês aqui o que está escrito no Talmud, porque na verdade o, os detalhes não estão dentro do Talmud. Os detalhes estão no Midrash, está em outro lugar, mas eu vou fazer a história completa aqui sobre Mar Ukva. Mar Ukva, nossos sábios deram para ele um apelido chamado Natan de Tzutzita. E a história é a seguinte: tinha um homem muito rico, um homem de muito sucesso, que ele chamava Mar em aramaico é senhor Ukva. E uma vez, como acontece com todos aqueles que estão vivos, que são suscetíveis ao Yetzer Hará, ele avistou uma mulher casada e se interessou muito por ela. Essa mulher se chamava Hana.
E ele era muito rico, muito poderoso e achou que ele podia tudo, mas obviamente não tinha permissão nenhuma dele ter uma relação com uma mulher casada. E ele ficou tão mal, mas tão mal, que ele começou a ficar doente, cada vez mais doente. E ele explicou para os médicos o motivo da doença dele, uma questão psicológica, uma questão que ele precisava realizar um desejo. E os médicos foram então falar com os sábios. Sábios, dão um jeito. Ele está precisando muito, ele vai morrer. E os sábios falaram: não tem jeito nenhum. E ele ficava cada vez mais doente. Foram novamente os médicos falar, que ele tinha os melhores médicos. Os médicos foram falar com os sábios, falaram: sabe o quê? Não precisa nem tocar nela, só conversar com ela. E pode colocar ela do outro lado da grade, só para conversar. Os sábios falaram: de jeito nenhum, não tem permissão nenhuma. Eventualmente, esse homem acabou se recuperando. Os médicos acharam que ele ia morrer, mas tudo deu certo, ele se recuperou, ele ficou bem. O tempo passa e essa Hannah, o marido dela, acabou se envolvendo em algum negócio errado e não que ele fez algo de errado, mas ele perdeu muito dinheiro e ele estava devendo muito dinheiro e de repente ele não conseguiu pagar as suas dívidas e ele foi preso. E a Hannah ia todo dia visitar ele na prisão e ele desesperado falou: faz alguma coisa, dá um jeito, pega algum empréstimo, paga a fiança, dá algum jeito, eu preciso sair da prisão. E a Hannah fala: eu estou tentando de tudo, mas eu não consigo. É muito dinheiro que você deve, eu não estou conseguindo pegar empréstimo em lugar nenhum. E o marido da Hannah falou: por que que você não vai falar então com o milionário, o Mar Ukva? Eu não sei se ele sabia da história que aconteceu ou não, mas ele falou, tá desesperado, falou, vai falar com o Mar Ukva. Olha só a situação. A Hana bate na porta do Mar Ukva. Era o sonho da vida do Mar Ukva. Ela bate numa situação vulnerável. E ela fala, eu vim aqui te pedir um favor. Meu marido está preso e eu preciso de X para poder pagar o resgate dele, pagar as dívidas e conseguir tirar ele da prisão. Você poderia me ajudar? O Maroco falou, lógico, com todo o prazer. Ele vai lá e busca o dinheiro, entrega para ela. E vocês podem imaginar o que passa na cabeça do Maruca. E Hana entende muito bem. O Maruca falou, você pode entrar aqui, na minha casa? E a Hana está bem vulnerável, sem condições nenhumas de argumentar. Mas ela teve a inspiração. E naquele momento, eu vou ler para vocês a frase que ela falou. Eu estou entregue nas suas mãos para tudo o que você quiser. Mas, por favor, domine o seu mau instinto. Domine o teu Yetzirará. Eu queria só te lembrar, Senhor Ukva, chegou a tua oportunidade de adquirir o paraíso em um só instante. Não perca toda a recompensa que você tem para receber por um momento de prazer. O paraíso é algo que as pessoas lutam a vida inteira para conseguir a recompensa do paraíso. E você vai poder conquistar agora com um instante só. Para o crédito do Marukva, ele conseguiu ter o autocontrole. Ele falou: pega o dinheiro e vai embora. Ela foi lá e resgatou o seu marido. Ninguém acreditou, nem o marido acreditou que ela não tinha pecado. Mas logo depois, o Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, ele falou que ele viu o Marukva passando de cavalo. Ele não sabia quem era.
Falou, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? E o Rabi Akiva falou, eu estou enxergando que tem uma luz na cabeça dele que os anjos acenderam, no mérito da seu grande nível, seu nível de elevação tão elevado. E por isso que ele recebeu aquele apelido, como eu disse, Natan de Tzutzita, é o Natan que tem os nitzotot, que tem as faíscas de luz saindo da cabeça dele. Eu quero analisar com vocês essa história. O Marukva tinha a possibilidade de realizar o seu sonho e ter um prazer momentâneo, mas ele escolheu pelo prazer eterno. Nós não estamos falando de algo muito longe de nós. Quando eu sei que eu devo fazer tal dieta, eu estou consciente que eu estou necessitando urgentemente baixar alguns quilos. Ou qualquer outra coisa que eu sei que eu preciso fazer. Existe o prazer momentâneo. Agora existe um prazer muito maior, que é o prazer do autocontrole. Todos nós sabemos disso. Você pode ter o prazer daquele chocolate que você vai comer agora, mas se você conseguir se controlar e não comer aquela sobremesa e manter a sua dieta, o prazer é muito maior. No nosso cérebro, a gente tem aquilo que me puxa para o aqui e agora, a dopamina, mas não se compara ao prazer de eu ter conseguido me controlar. Eu pergunto para cada um de vocês, o que é maior? O prazer do Marukva, que ele poderia ter realizado em alguns instantes, ou o prazer eterno que ele teve de conseguir ter a maturidade, de conseguir ter a sabedoria, de conseguir ter o autocontrole, de conseguir fazer a coisa certa apesar da dificuldade. Yom Kippur é o dia de pedir para Hashem. Hashem, me ajude a ter autocontrole. Me ajude a ter maturidade. Eu entendi que tudo o que eu fiz no ano que passou foi por imaturidade. Foi por falta de foco. Nunca que um homem consciente cometeria adultério. Isso não é uma coisa que ele faz pela lógica. Ele faz isso porque ele não está focado. Ele não está pensando com a lógica naquele momento. O Marukva conseguiu se controlar e ele recebeu as brachot, ele recebeu as luzes que os anjos deram de presentes, ele se tornou uma pessoa muito iluminada. Cada um de nós pode se tornar mais iluminado e mais iluminado e lembrar que o Satan, ele não é nosso inimigo. O Satan, ele foi contratado pelo rei para nos testar. Porque no final das contas, o rei nos ama. O rei, ele quer que nós possamos revelar o nosso potencial máximo. Quando nós somos atacados, nós fazemos o impossível. Vamos apreciar o Yom Kippur, vamos apreciar esse presente divino. São 25 horas de muita elevação, 25 horas de muita pureza. E que essa energia toda possa irradiar para o ano todo, depende dessa nossa postura durante Yom Kippur. Não precisa ser algo muito profundo, algo muito extenso, mas tem que ser algo pequeno e prático. Hashem, este ano eu vou ser mais maduro. Este ano eu vou ser mais responsável. E não adianta falar no teórico, na prática. Uma pequena coisa que eu sei que eu não fiz direito ano passado, isso eu vou fazer melhor esse ano. Escolhe uma coisa pequena. Uma coisa pequena. E esta pequena, que aos olhos de Hashem é grande, boa decisão, vai pender a balança. E se Deus quiser, todos nós vamos ser inscritos, já fomos inscritos, vamos ser selados. Tomar Hatimat Tová, que seja realmente um carimbo para o bom, para o bem, um ano maravilhoso, um ano abençoado, um ano com somente coisas boas reveladas, com muita paz em Israel e no mundo todo, com saúde, com prosperidade, com sabedoria, com todas as brachot, e principalmente a maior brachá de todas, a vinda de Mashiach. Amém. Gmar Hatimah Tová.